E o Filho de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, ide por todo o mundo, ensinando e pregando o Evangelho a cada uma pessoa nas partes mais remotas da terra. Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley. A seguir em Contato, chaves para se tornar um bom pai. O que é ser um bom pai? Você diria, bem, o que é preciso para se tornar um bom pai? Não é apenas a opinião de alguma pessoa, na verdade não. A Bíblia é muito clara sobre o que é necessário para se tornar um bom pai. Mas vou te fazer uma pergunta. O que teria que acontecer em sua casa, entre seus filhos, para que você se sentisse que você tem sido ou que você é um bom pai? O que teria que acontecer entre seus filhos? O que você teria que fazer? Está disposto a pagar o preço para que seus filhos sejam as pessoas que Deus planejou que fossem, para que você pudesse se sentar um dia desses e dizer, bem, eu acredito que eu fui um bom pai. Filhos precisam de bons pais. Filhos precisam de pais que se importem, que os amem, que se interessem por eles e que procurem o seu melhor. E Deus nos deu instruções muito claras. Então, vamos perguntar a nós mesmos, o que é um bom pai? O que é preciso para se tornar um bom pai? Então, quero que ouçam essa definição. É a definição que eu acredito, que é totalmente verdadeira para se tornar um bom pai. Um bom pai é aquele que transferiu adequadamente e fielmente aos seus filhos, tanto por preceito como pela prática, os princípios que equiparão esse filho para descobrir e cumprir a vontade de Deus para sua vida. Eu acredito que essa é a verdadeira ideia de ser um genuíno bom pai. Vou dizer de novo para você anotar. E é um pai que transferiu adequadamente e fielmente aos seus filhos, por preceito, ou seja, por lições, instruções, e por prática, seu comportamento, esses princípios que equiparão esse filho a descobrir e cumprir a vontade de Deus para sua vida. Porque se um filho não descobre e cumpre a vontade de Deus para sua vida, ouça, você não foi aquele tipo de pai que deveria ser. Bem, se você não fez isso, não fez. Significa que se você fizer o seu melhor e seguir os princípios que irei compartilhar com você em alguns momentos, então se eles errarem em algum lugar ao longo do caminho, significa que não foi um bom pai? Não, não é isso. Mas ouça, um bom pai é aquele que conseguiu fazer isso. E se você ensinou seus filhos esses princípios, se foi capaz de transmitir essas coisas a eles, e quer saber, não significa que em algum momento eles vão se equivocar algumas vezes quando a Bíblia diz ensina a criança no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele. Eis o que significa. Significa que podem se afastar alguma vez, mas eles vão voltar. Porque, veja, uma vez que esteja enraizado, ouça, uma vez que a criança entenda o princípio e seja parte do seu pensamento, da sua vida, nunca vão escapar disso, aconteça o que acontecer. Eles podem se afastar, mas não vão poder escapar. E, eventualmente, terão que retornar. Então, quais são esses princípios? Acredito que há 7 princípios básicos que cada criança precisa ouvir. É preciso não só ouvi-los, mas ser capaz de compreendê-los. Lembre do que dissemos. Transferir estes princípios, primeiramente pela instrução por palavra e depois pela prática. Bem, quero dar a vocês 7 palavras e uma palavra de explicação para cada uma delas. A primeira é espiritual. Princípio espiritual, ou seja, cada pai tem a responsabilidade de ensinar àquela criança quem Jesus é, ensinar essa criança como ser salva, como receber o perdão de seus pecados, como receber Jesus Cristo como Salvador pessoal, a importância, ouça, de crescer como um cristão. Tem a responsabilidade de ensinar àquela criança a importância da palavra de Deus. Como você a ensina? Você lê na frente dela, ouvindo você falar sobre o que a Bíblia diz, respondendo perguntas ao redor da mesa ou quando discute situações e circunstâncias com seu filho, perguntando o que a palavra de Deus diz. Vamos pegar os ensinamentos de Deus e o que ele diz sobre isso.
os ensinando a importância da palavra de Deus, os ensinando como orar, como eles aprendem a orar, ouvindo o pai e a mãe orarem. Você também os ensina a servirem ao Senhor. E você serve ao Senhor servindo aos outros, aprendendo bem cedo na vida a fazer coisas pelos outros, como para o Senhor. Você os ensina, você os instrui. Nas coisas que são espirituais, você quer que eles sejam salvos cedo na vida e que cresçam na vida cristã e serem membros de uma comunidade, de uma igreja, e serem batizados e reconhecerem a dependência que têm do Senhor. E no momento da comunhão, no culto da Santa Ceia, lá estão eles para participarem e serem lembrados da cruz e o lugar que Jesus Cristo tem em suas vidas. E esse é o princípio mais básico que toda criança precisa. O segundo princípio é moral, ou poderia dizer ética, ou seja, ensinar a criança a ser honesta. Você não mente para mim, se mente para mim, mente para Deus. Entende? O que não percebemos é isso, que quando uma criança desobedece seus pais piedosos, desobedecem a Deus. Quando eles desrespeitam os pais, desrespeitam a Deus. Então, crianças precisam entender a importância de honestidade, integridade e lealdade. Então, quando criamos nossos filhos, ensinamos essas coisas de pureza, como cuida do seu corpo, o que você faz, o que você não faz, que é governado pela moral da palavra de Deus, e também ensiná-los as consequências de violar, antes de tudo, sua consciência e violar a palavra de Deus. Há uma consequência de violar as Escrituras, uma consequência de violar a palavra de Deus, uma consequência de violar, ensinamentos de pais piedosos. Precisam aprender esse princípio. Quem irá ensiná-las se não você? De quem é a responsabilidade de ensiná-las? Eis o que ele diz, pais têm essa responsabilidade. Então digo a todas as mães por aí, que estão vivendo sem um pai, que tipo de ambiente estão criando entre seus filhos? Eles te veem como uma mulher de Deus espiritual, que ama a Deus, que é dependente de Deus. Eles te veem como uma mulher virtuosa. Eles veem você como alguém que diz a verdade, é leal e dedicado. Criamos um ambiente. E esses princípios, primeiro pela prática, depois por preceito, porque vão aprender mais rápido pelo que veem do que com o que ouvem. E o mais impactante é o que eles veem. Você quer que seu filho cresça e seja o tipo de filho que, descobre a vontade e propósito de Deus para a sua vida e cumpre esse propósito? Começa no lar com o pai e com a mãe. E muitas vezes é um pai, nenhuma mãe. Muitas vezes uma mãe, nenhum pai. Mas muitas vezes hoje, essas são escolhas mortais, especialmente quando as pessoas decidem viverem juntas, sem casar-se e ficam trazendo pessoas diferentes para esse relacionamento com os filhos que absolutamente frustra, confunde e faz com que eles cresçam num ambiente imoral. Princípio número 3 é relacional. Temos que ensinar nossos filhos como se relacionar com os outros. E hoje você vê nas escolas pessoas atirando umas nas outras em algum lugar ao longo do caminho. Alguém não ensinou o valor do indivíduo. Alguém não ensinou esse alguém como se relacionar com os outros. Ou seja, escolher amigos tementes a Deus. E a Bíblia é muito clara sobre o tipo de pessoas das quais devemos ficar longe. Ensine a seus filhos, de acordo com as Escrituras, o tipo de pessoa você não quer que sejam seus amigos. Porque a Bíblia diz que o tipo errado de amizades arruína a pessoa que a cultiva. Ensine a seus filhos como desenvolver relacionamentos, não só com outras crianças, como desenvolver relacionamentos com seus pais, desenvolver relacionamentos com outros adultos. Como ser transparente, como ser aberto, como ser útil, como se entregar aos outros. Estes são princípios básicos que são totalmente essenciais. Porque assim irmãos e irmãs se dão melhor, não significa que nunca briguem, eles são crianças. Eles têm que aprender. E porque estão no processo de aprendizagem, vão cometer erros. Mas o princípio está aí, aprendendo relacionamentos. Aprendendo a amar outra pessoa. Aprendendo a valorizar, como esperamos que as crianças cresçam. Aprendendo a amar alguém que será seu marido ou esposa. Ou a valorizar outra pessoa se não aprenderam isso em casa.
Se existe egoísmo, interesse próprio, egocentrismo e orgulho que permeia esse lar, como esperamos que essas crianças cresçam e sejam o tipo de criança que quer que sejam, de adulto que quer que sejam, o tipo de rapazes e moças que deseja que sejam? Princípio número 1 é espiritual, número 2 é moral, ético, número 3 relacional, número 4 é vocacional. É responsabilidade dos pais orientar os seus filhos na educação, orientá-los a descobrir o que Deus quer que você faça, ajudá-los a compreender a diferença entre gastar a vida e investir a vida. A diferença entre apenas obter um diploma, conseguir um emprego e apenas ganhar dinheiro. E ajudá-los a compreender que não é disso que a vida se trata. Que Deus tem uma vontade, Deus tem um propósito, Deus tem um plano para a sua vida. Portanto, ao fazer a escolha da sua vocação, filho querido, é isso que Deus quer que você faça? Essa é a melhor maneira que pode investir sua vida? Quer gastá-la, desperdiçá-la? Ou quer investir, fazer valer a pena, frutificar, tornar produtiva? Vai querer causar um impacto na vida dos outros? Você não se compara com os outros irmãos e irmãs, mas deve perguntar o que Deus quer que você faça. O que Ele te capacitou para fazer, qual o seu dom? Ajude esse filho a entender. Então, é claro, há toda a questão das finanças, o princípio das finanças. Quantos pais ensinam aos seus filhos do que se trata o dinheiro? O que é o dinheiro? Qual o propósito dele? O objetivo não é ficar rico para poder me aposentar mais cedo e não fazer nada, ou fazer o que quiser fazer. Então, muitas vezes, muito cedo, as pessoas falam sobre aposentadoria. Esse não é o propósito da vida. Não é do que a vida se trata. O propósito da vida é produtividade. O propósito da vida é dar frutos. O propósito da vida é trazer honra e glória a Deus. E essa é uma ideia completamente estranha para muitas pessoas. Mas finanças, o princípio das finanças, de onde vêm todas essas finanças? O que Deus diz? Ele diz que Ele é a fonte de tudo. Ele é o dono de tudo. E ensinamos aos nossos filhos o quê? Os ensinamos o propósito do dinheiro, os ensinamos ganhá-lo honestamente, a gastá-lo, gastá-lo com cuidado, economizá-lo consistentemente, investi-lo sabiamente, dar o dízimo fielmente e aproveitá-lo alegremente. E você pode, se cumprir os outros. Mas hoje, a ideia toda é que você pode conseguir agora. Entende? Quando ensina a seus filhos o ensino correto sobre finanças, uma coisa que tentarão fazer, eles vão tentar evitar dívidas a todo custo. Lembra que dissemos para ter cuidado como você gasta? E uma criança que compreende, no início de sua vida, quando começam a compreender o significado do dinheiro, o propósito dele, que ele pertence a Deus. Somos responsáveis perante Deus Todo-Poderoso pelo que fazemos com nossas finanças, bem como nossos dons, quer se trate de dons em relação a talentos e habilidades ou questões financeiras. Você os ensina os princípios. Ensine o princípio das finanças. O próximo princípio que você precisa ensinar é o princípio da autoridade, que é o que a maioria das pessoas nunca pensa em ensinar seus filhos. Ou seja, existem autoridades na vida. Deus é a maior autoridade. Cada um de nós é responsável perante o Deus vivo por nossa vida. Me pergunto quando as crianças crescem e nunca ouvem esse princípio. De fato, faça apenas o que eu digo. Apenas se comporte. Eu sou seu pai, sou sua mãe, só faça o que eu te digo. Então, os mesmos pais vivem uma vida imoral em frente deles. É difícil para eles respeitá-los. Tem pouco ou nenhum respeito. Você quer que eu faça o que me manda? Nossa primeira responsabilidade de autoridade é para com Deus. Em segundo, os pais. Terceiro, a liderança da igreja. Quarto, aqueles na liderança da escola. Então, a liderança do governo. Somos responsáveis. Temos autoridades a quem devemos prestar contas. E quando uma criança não tem noção de responsabilidade, a anarquia e o que vemos acontecendo em todo o nosso país é a ausência de compreensão da necessidade e da legitimidade de Deus, dada a autoridade divina, começando em casa. Quando uma criança não tem respeito por seu pai, não tem respeito, nem responsabilidade com os pais, você acha que eles vão dizer, bem, vou ignorar todo mundo, só quero dar conta a Deus? Não dará certo. E deixe-me dizer isso.
Um dos princípios mais importantes para ensinar seus filhos, se você quer que seus filhos sejam leais e dedicados a você, este é o princípio mais básico de todos. E é, antes de tudo, que são responsáveis perante Deus. Quando ensina uma criança desde cedo que ela vai prestar conta a Deus. Sua conduta, comportamento, como age, as coisas que diz, o que faz, com quem você anda, vai dar conta a Deus. Agora, ambos os meus filhos, um dia me disseram, os dois estavam no seminário naquela época, voltaram para casa e disseram, sabe qual a pergunta que mais nos fazem? Eles nos perguntam, por que não nos rebelamos contra você? Você é pastor de uma grande igreja, ministério de TV e tudo mais, é muito ocupado, por que não nos rebelamos contra você? Então olharam um para o outro e disseram, por que não nos rebelamos contra o nosso pai? Por que não nos rebelamos? Eles tiveram que pensar e chegaram a essa conclusão. Nunca lhes dei nada contra o que se rebelarem. Alguém pode dizer, você deve ter sido um pai muito fraco. Não. Foi isto que eles concluíram, e este é o princípio. Cada vez que vinham até mim com algo, talvez algo que eu não concordasse, eu dizia a eles, você deve conversar com Deus sobre isso. E toda vez que eles voltavam para mim, eu dizia, conversou com Deus? Sim, conversamos. O que ele disse? Para vir te perguntar. Não disse. Ele não disse isso. Então os enviei novamente. Disse, não, vai perguntar a Deus. O que ele disse? Bem, ele não disse nada, ele está tentando. Agora você diz, bem, isso não é arriscado? É arriscado se isso não for vivido em sua vida. Mas é a coisa certa a fazer. Você pergunta a Deus e o que acontece? Quando eles crescem, tendo que encarar Deus, desde crianças, com essas decisões na vida, o que acontece? Você acha que vão fugir para a faculdade e viver como o diabo? Não, sabe por quê? Porque a mesma pessoa a quem darão conta está na faculdade, está na praia, e no encontro deles, ele ainda está lá. Papai não está lá, mamãe não está lá, mas quer saber, Deus está. Porque eles aprenderam desde cedo que ele está em todo lugar, porque todo lugar está em sua presença e, portanto, no encontro, lá está Deus. No restaurante, lá está Deus. Na escola, lá está Deus. Quando você está só, lá está Deus. No meio de uma grande multidão, muita pressão dos colegas, lá está Deus. O mais poderoso princípio que você pode ensinar aos seus filhos, ouça, é sua constante, contínua, interminável e imutável responsabilidade perante o Deus vivo. E sabe o que acontece? Esse tipo de criança não foge de casa. Não vão fugir de casa, por quê? Porque eles sabem que antes de chegar ao fim do quarteirão, lá está Deus. Agora, o que é que eu faço? Então, o que você faz é ensinar a eles o princípio da responsabilidade, de autoridade, que esta autoridade dada por Deus é para sua proteção. Mas não pode fazer isso se não proteger seus filhos. Não pode fazer isso se for indiferente às necessidades deles e não os amar. Então, há o princípio pessoal. O último é pessoal. Então, o que quer dizer isso? Simplesmente, toda criança precisa entender para ser ensinada. Eu tenho um valor. Minha mãe e meu pai pensam, eu tenho um valor. Eles me amam. Eles precisam aprender um senso de valor. Precisam sentir que pertencem àquela família. Sentimento de pertencimento. Há algo muito seguro sobre você pertencer. É por isso que as pessoas se juntam em todo tipo de organizações. Por isso que as crianças formam turmas, porque agora eu pertenço. Um senso de valor. Um senso de pertencimento, de competência. Filho, eu sei que você consegue. Querida, eu sei que você consegue. Você consegue, eu sei que consegue. Um senso de aceitação. Um senso de amor. Agora ouça. Um tripé tem 3 pernas. Cada uma criança precisa crescer. Com a estabilidade emocional de pertencimento, merecimento e competência. Eu sou alguém. Eu valho alguma coisa. Eu pertenço, sou querido, desejado, competente, eu consigo. Se derrubar qualquer uma dessas pernas, o tripé cairá. Não pode ter estabilidade emocional sem sentimento de pertencimento, competência e de valor. Quando uma pessoa cresce sem ter isso,
Pense por um momento. Não importa o que esteja acontecendo em suas vidas, há uma sensação de vazio, algo está faltando. Quando você não sente que pertence, especialmente a uma família, você não sente que as pessoas pensam que você é competente, que você vai conseguir. Quando você não se sente digno, quando você não se sente assim, e como essas coisas surgem? Surgem da maneira como você trata os filhos. Toda criança necessita ser aceita. Querida, desejada, amada, pertencente, competente que podem. Agora, sendo isso verdade, eis os princípios. Agora, o que fará com que esses princípios funcionem? É a atitude daquele que está instruindo ou vivendo. E que atitude é essa? Essa atitude é, ouça, um líder servo. Você acha que uma criança que vê o pai e a mãe a servindo, o que isso quer dizer? Isso diz, eu valho alguma coisa. Isso diz, eu importo. Isso diz, eu pertenço. Agora, espere um minuto, esse negócio de servo, a Bíblia não diz que o marido é a cabeça da casa, certo? Servo líder. Servo líder. Um servo é aquele que, voluntariamente, com sacrifício e alegria, se entregam para ajudar os outros a alcançarem seus desejos, necessidades, objetivos, propósito na vida. Qualquer pessoa que guia a família como servo líder, qualquer mulher que desrespeita isso, qualquer mulher que ignore isso, que desconsidere isso, terá problemas e cometerá erros sérios e mortais em sua vida. Há muitas mulheres por aí que adorariam ter o tipo de marido servo líder. Porque veja, enquanto ele é o cabeça, lembre-se, ele está sacrificialmente, alegremente, ouça, de boa vontade, voluntariamente, desejando criar a melhor atmosfera naquele lar possível para a esposa e para os filhos. Qual atitude faz isso funcionar? Atitude de servo. Agora, qual a característica de um servo? Dizemos não apenas voluntária e sacrificial e alegre. Bem, vamos pensar. Quais as características de um servo? Um servo tem um espírito humilde. Então, eles não vão provocar a ira dos filhos, por exemplo. Uma pessoa que é um servo, é disciplinada, há um senso de amor, podem ser muito firmes quando necessário, muito confiáveis, prestativos, encorajadores em todos os sentidos. Acredito que cada criança reagiria a esse tipo de pai. Deus não nos dá responsabilidade sem nos dar um conhecimento. Ele não vai dizer para fazermos algo sem nos capacitar para fazê-lo. É a atitude de servo. É a disposição de amar e perdoar e ser consistente e persistente. Você não fala com uma criança uma vez e ela entende a mensagem. Quer saber? Nem mesmo um adulto você diz algo uma vez e ele entende a mensagem. Mas o que acontece é que você diz de novo o que você diz. Diz para aquela criança bem cedo na vida, antes que possa se lembrar. Deus tem uma vontade para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Ele tem algo bom para você, sabe o que fez? Você enraizou no coração deles pela repetição. Então observam você viver a vontade de Deus em sua vida. E pode passar por dificuldades, provações, tristezas e dores e quer saber. Você diz, meus filhos vão perguntar se Deus é tão bom por que permite isso? Não. Eis o que acontece. Eles vão observar sua reação a estas coisas. Sua reação de cristão. As dificuldades, sofrimentos, dores, provações, tribulações. Faz o quê? Gera força, confiança, segurança do que você lhes ensinou. Funciona porque eles veem funcionando em sua vida. Você quer ser um bom pai? Dá trabalho e orações. É preciso tempo, preciso diligência. O que você tem que perguntar é: será que esse presente precioso que Deus me confiou, ele ou ela ou eles valem o meu tempo, valem meu esforço, minha diligência, minha lealdade, meu investimento financeiro, o que quer que seja necessário para ajudá-los a se tornarem as pessoas que Deus pretende que elas sejam, quando as colocou em meu ventre? Pode dizer isso? Ei, pai, pode dizer que as coisas estejam difíceis em sua família, mas mais importante do que fazer o que quer fazer do seu jeito, você persiste.
você persiste pelo bem dos seus filhos, porque vai enviar-lhes uma fantástica mensagem. Eu não sei onde você está como pai, mas uma coisa eu sei. Você ouviu 7 princípios muito simples. Eles são fáceis de lidar? Não. Onde começam? No seu coração, entre você e Deus, e seu compromisso com Ele. Antes de tudo, aceitá-lo como seu Salvador, Senhor e Mestre. Então diga a Ele: Pai, quero ser o tipo de pai que você quer que eu seja, porque quero que meus filhos cresçam piedosos, para cumprir seu plano e propósito para as suas vidas. Agora, Senhor, disseste que enviaria o Espírito Santo para nos ajudar, nos instruir e capacitar. Vou crer no Espírito Santo agora para me capacitar para ser o tipo de pai que pode ensinar o espiritual, ético, que pode ensinar esse relacionamento, que pode ensinar esse vocacional, ensinar finanças, ensinar essa autoridade, ensinar esse princípio pessoal na vida de meus filhos, para que um dia desses eu saiba que fiz o meu melhor. E agora confio em Ti para guiar meus filhos a darem seu melhor na vida. Pode fazer isso? Sim, pode. Como se começa? Entregando sua vida a Deus e reconhecendo que você precisa dele para te ajudar a ser um bom pai. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org.